A hipertensão na gravidez abrange uma variedade de distúrbios, todos caracterizados pela elevação da pressão arterial. Estes incluem hipertensão crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia sem ou com características graves, síndrome HELP e eclâmpsia. O primeiro passo na avaliação de uma paciente que apresenta um distúrbio hipertensivo na gravidez é realizar uma avaliação X-ABCDE, juntamente com uma avaliação obstétrica primária, para determinar se ela está estável ou instável. Se a paciente estiver instável, verifique a presença de sangramento descontrolado e controle qualquer hemorragia, pois a pressão arterial severamente elevada pode causar descolamento prematuro da placenta. Em seguida, estabilize as vias aéreas, a respiração e a circulação, e considere a intubação se necessário. Estabeleça acesso intravenoso e monitore continuamente os sinais vitais maternos. Quanto à avaliação obstétrica primária, monitore a frequência cardíaca fetal e o padrão de contrações. Considere testar a ruptura das membranas amnióticas e avalie a dilatação cervical se indicado. Aqui vai uma dica clínica. A hipertensão urgente é definida como 160 por 110 ou mais, que persiste após nova aferição em 15 a 20 minutos. Isso exige medicação antihipertensiva para reduzir o risco de acidente vascular cerebral materno. Certo, agora que os pacientes instáveis foram cuidados, vamos falar sobre os pacientes estáveis. Primeiro, obtenha um histórico e exame físico direcionados. Isso deve incluir uma medição precisa da pressão arterial. Uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140, uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90, ou ambas, é considerada normal durante a gravidez. Uma vez que você reconheceu que a paciente tem pressão arterial elevada, é hora de investigar mais. O primeiro passo é avaliar a idade gestacional da paciente. Se a paciente estiver com menos de 20 semanas de gestação, avalie se ela tem um histórico de hipertensão antes da gravidez. Se a paciente relatar um histórico de hipertensão, o diagnóstico é hipertensão crônica. Se a paciente negar qualquer histórico de hipertensão, ainda assim considere o diagnóstico de hipertensão crônica e continue monitorando-a de perto durante o restante da gestação. Se uma segunda leitura elevada de pressão arterial for registrada antes de 20 semanas de gestação, a paciente atende aos critérios diagnósticos para hipertensão crônica. No entanto, se elas permanecerem normotensas, a pressão arterial elevada representa simplesmente um episódio isolado de pressão alta na gravidez, e não um verdadeiro distúrbio hipertensivo. Certo, vamos focar em pacientes que apresentam hipertensão a partir de 20 semanas de gestação até 12 semanas após o parto, com pressão arterial anormal. Quando uma paciente grávida com 20 semanas ou mais de gestação apresenta pressão arterial anormal, monitore-a de perto para verificar se há uma repetição de pressão arterial elevada. Se não houver novas leituras elevadas de pressão arterial, continue monitorando-a nas consultas pré-natais subsequentes, embora ela não atenda aos critérios para um verdadeiro distúrbio hipertensivo da gravidez. Se uma segunda leitura elevada de pressão arterial for registrada, especificamente uma pressão sistólica de pelo menos 140 ou uma pressão diastólica de pelo menos 90, ou ambas, e se tiverem passado pelo menos 4 horas desde a primeira medição elevada, você diagnosticou um distúrbio hipertensivo da gravidez. O próximo passo é solicitar exames laboratoriais para ajudar a determinar o distúrbio específico presente. Inicie com um hemograma completo, coagulograma, função renal, incluindo a dosagem de ureia e creatinina, e a análise da relação proteína-creatinina na urina. Para avaliar a função hepática, solicite as transaminases, TGO e TGP, além do LDH, que ajuda a detectar lesão celular e hemólise. A dosagem de bilirrubinas também pode ser útil nesses casos. Não se esqueça de incluir a avaliação dos eletrólitos, como sódio e potássio, e medir o ácido úrico. Se necessário, faça uma coleta de urina de 24 horas para quantificar a proteinúria em casos suspeitos de pré-eclâmpsia grave. Vamos analisar quando a paciente relata não ter histórico de hipertensão crônica, seja durante ou fora da gravidez. Se sua paciente relatar não ter histórico de hipertensão crônica, considere hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia. Para fazer o diagnóstico, revise os resultados laboratoriais, especificamente a relação proteína-creatinina na urina, para avaliar a proteinúria.
Proteinúria é definida como uma relação proteína-creatinina da urina maior ou igual a 0,30, ou uma coleta de urina de 24 horas com pelo menos 300 mg de proteína. Ao mesmo tempo, avalia a presença de sinais ou sintomas de pré-eclâmpsia, que incluem cefaleia de início recente, alterações visuais, dor no quadrante superior direito ou dor epigástrica e possivelmente falta de ar. Se todos os exames laboratoriais forem normais, a relação proteína-creatinina da urina for menor que 0,30 e a paciente estiver assintomática, o diagnóstico é hipertensão gestacional. Por outro lado, vamos analisar quando os exames da paciente mostram proteinúria. Se os exames da paciente mostrarem proteinúria, ela tem pré-eclâmpsia. Uma vez diagnosticada a pré-eclâmpsia, é necessário avaliar a presença de características graves. Essas incluem pressões arteriais de pelo menos 160 sistólica ou 110 diastólica em 2 ocasiões com pelo menos 4 horas de intervalo. Anormalidades laboratoriais como trombocitopenia com uma contagem de plaquetas inferior a 100.000, insuficiência renal com creatinina maior que 1,1, testes de função hepática elevados com mais de 2 vezes o limite superior do normal e manifestações como edema pulmonar, cefaleia de início recente que não melhora com medicação, sintomas visuais como manchas ou visão borrada, dor abdominal intensa e persistente no quadrante superior direito ou dor epigástrica. Aqui vai uma dica clínica. Se pressões arteriais em níveis graves estiverem presentes, o monitoramento completo de 4 horas da pressão arterial não é necessário para fazer um diagnóstico presuntivo de pré-eclâmpsia com características graves. Isso permite o início mais oportuno da terapia antipertensiva, o que é fundamental para reduzir o risco de convulsão, acidente vascular cerebral e outras complicações. Se nenhuma característica grave estiver presente, o diagnóstico da paciente é pré-eclâmpsia sem características graves. Se uma ou mais características graves estiverem presentes, o diagnóstico muda para pré-eclâmpsia com características graves. Mais uma dica clínica. Mesmo que uma paciente atenda aos critérios diagnósticos para hipertensão gestacional na apresentação, lembre-se de que a hipertensão gestacional pode progredir rapidamente para pré-eclâmpsia. Por isso, elas ainda precisam ser monitoradas de perto e ter medições regulares da pressão arterial durante todo o período anteparto, o trabalho de parto e o parto. Certo, agora que falamos dos pacientes com pelo menos 20 semanas de gestação sem histórico de hipertensão crônica, vamos passar para os pacientes que relatam histórico de hipertensão crônica. Nesses pacientes, a elevação da pressão arterial pode simplesmente representar uma exacerbação da hipertensão crônica já conhecida, e isso deve ser sua primeira consideração. No entanto, você também deve considerar pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica, pois pacientes com hipertensão crônica têm um risco basal aumentado. Para fazer o diagnóstico, revise os exames laboratoriais e observe quaisquer sintomas ou outros achados clínicos de pré-eclâmpsia. Se a proteinúria estiver ausente ou no nível basal da paciente, os exames laboratoriais forem normais e a paciente estiver assintomática, o diagnóstico permanece como hipertensão crônica. Por outro lado, se a relação proteína-creatinina na urina ou a proteína na urina de 24 horas mostrarem o início recente ou piora da proteinúria, a paciente tem pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. Como antes, o próximo passo é avaliar a presença de características graves. Se ausentes, o diagnóstico é pré-eclâmpsia sobreposta sem características graves. Mas, se uma ou mais estiverem presentes, o diagnóstico é pré-eclâmpsia sobreposta com características graves. Certo, vamos falar sobre pacientes que possivelmente têm um histórico de hipertensão crônica, mas nos quais os achados clínicos e exames laboratoriais desempenham um papel muito mais importante. O primeiro passo aqui é revisar os achados clínicos e os resultados laboratoriais. Vamos começar com a síndrome HELP. A síndrome HELP é uma das formas mais graves de pré-eclâmpsia e exige atenção imediata. O nome HELP é um acrônimo que descreve as principais características da condição: hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas, o que reflete a gravidade do comprometimento orgânico associado à pré-eclâmpsia. Pacientes com síndrome HELP têm LDH maior ou igual a 600 devido à anemia hemolítica, testes de função hepática elevados e trombocitopenia. Eles também podem apresentar proteinúria, dor no quadrante superior direito com mal-estar generalizado ou pressões arteriais em níveis graves. Se você observar esses achados, o diagnóstico é síndrome HELP.
Por fim, vamos falar sobre eclâmpsia. Se uma paciente apresentar uma convulsão tônico-clônica de início recente, na ausência de outras etiologias para a convulsão, o diagnóstico é eclâmpsia. A eclâmpsia é a manifestação convulsiva dos distúrbios hipertensivos da gravidez e representa uma emergência obstétrica. Além das convulsões, a paciente pode ter também cefaleia intensa, alteração do estado mental, sintomas visuais ou proteinúria. Esses sinais corroboram o diagnóstico de eclâmpsia.